Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Charles Souza, Casa de Oração Valentes de Cristo. Se inscreva aí em nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Deixe um like, deixe um joinha, porque o YouTube ele entende como conteúdo relevante e ele transmite esta mensagem a outras pessoas, fazendo de você aí um colaborador, um propagador da palavra do Senhor. E nesta manhã eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você meu amigo, você minha amiga, que eu prezo muito, eu quero compartilhar com você nesta manhã a palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14, verso 35 e 36, que diz assim: quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. Suplicavam então a ele que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocaram ficaram plenamente curados. Querido, esta é uma passagem em que nos ensina 3 lições nesta manhã. A primeira lição, ela está no versículo 35 e diz assim: quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus. Tudo vai mudar da maneira como eu enxergo as pessoas, ou como eu enxergo o meu milagre. A Bíblia fala que eles reconheceram Jesus. A Bíblia vai nos contar um relato que uma certa vez Jesus, ele chama os seus discípulos, ele diz assim, vão até a multidão e vejam o que eles pensam de mim ou o que eles estão falando de mim, para que você entenda melhor. E eles voltam com a notícia. Jesus pergunta, o que eles dizem que eu sou? Aí eles respondem assim, Jesus, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Moisés, e outros dizem que tu é um profeta. E aí Jesus faz uma pergunta enfática para Pedro. Ele diz assim, Pedro, e que tu pensas que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia ela nos ensina, no verso 35 do capítulo de Mateus, número 14, que eles reconhecem Jesus. Assim Pedro o reconheceu, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E esta é a primeira lição das 3 que eu tenho para passar para você que está me assistindo hoje. Você que vem buscando um milagre, você que vem correndo atrás de algo impossível na sua vida. Você reconhece Jesus como o dono do milagre? Como o provedor daquilo que você aí precisa? Porque foi assim que as pessoas saíram de lá curadas. A Bíblia vai falar que primeiro eles reconheceram Jesus. Você reconhece aí que está me assistindo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Ou você tem outras prioridades? A Bíblia vai falar que certa vez também, nas bodas de Canaã, Jesus é convidado para um casamento. Mas antes, a Bíblia vai falar que primeiro a mãe dele já estava na festa e depois Jesus chega. Por quê? Nas festas judaicas de antigamente, existia pelo menos 2 tipos de convidados. Os convidados de honra e os convidados menos importantes. Então, preste atenção no texto da boda de Canaã, você que conhece da palavra de Deus, que Maria já estava na festa, ela era uma convidada de honra, e Jesus chegou depois. E preste atenção, quando nós não colocamos Jesus como prioridade na nossa vida, mesmo aquilo que tem tudo para dar certo, dá errado. Era uma festa de casamento, tinha tudo para dar certo e deu errado, porque o vinho acabou no meio da festa. Mas quando nós reconhecemos Jesus e colocamos ele como prioridade em nossa vida, até o que tem para dar errado, dá certo. Você me entende o que eu quero dizer? Então, a primeira lição nesta manhã é reconhecer Jesus. Reconhecer como Senhor, Salvador, como prioridade em minha vida.
A Bíblia vai falar assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele é a prioridade na minha vida? Porque essas pessoas que estão falando aqui, que foram curadas nesta lição de Mateus, primeiro elas reconheceram Jesus. E agora, se você olhar no versículo 36, vem a segunda lição. Fala aí para mim, segunda lição, para você não esquecer. Eles suplicaram então a ele que ao menos pudesse tocar. Então eles suplicaram, eles clamaram. A Bíblia vai falar em Jeremias capítulo de número 33, verso 3. Clame a mim e eu te responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O clamor, a súplica, ela muda todas as coisas. A Bíblia vai falar que havia um cego, chamado por nome Bartimeu, em Jericó, que ele ficava largado à beira do caminho pedindo esmola. Mas quando ele ouve que o mestre vem vindo, que Jesus está vindo, ele escuta o passo da multidão, ele toma uma decisão de clamar: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim que sou pecador. E ele clama tão alto que ele incomoda a multidão, e a multidão pede que ele se cale. Talvez seja assim na sua vida. As pessoas, o mundo quer que você se cale. E esta lição de hoje é você clamar. Clamar é eu falar em alta voz. A Bíblia vai nos ensinar uma coisa tremenda: que os ouvidos de Deus não estão tapados para que não me escute, e as mãos dele não estão curvadas para que não me abençoe. Então você entende a importância de clamar? Esta é a segunda lição que eu estou te ensinando hoje. Clame e ele vai te responder, porque quem clama tem resposta. Então você aí que está precisando de um milagre, você precisa fazer igual o cego Bartimeu, atrair a presença de Jesus. E a Bíblia fala que ele clama tão alto que ele atrai a presença de Jesus. Jesus para a multidão e chama ele. E automaticamente Jesus pergunta a ele o que ele quer. Ele fala: eu quero enxergar. E imediatamente ele volta a ver. Sabe, é isso que Jesus está falando para você, meu amigo, minha amiga, nesta manhã. Atrai a presença de Jesus clamando. Chame ele para o teu milagre. Sabe, o teu impossível, aquilo que não te deixa dormir de noite, aquilo que te vai chorar. Está precisando de uma atitude que é clamar. Então clame aí. E a terceira lição: eles tocam na borda da orla do manto de Jesus. E aí a Bíblia nos ensina que imediatamente todos são plenamente sãos, são plenamente curados. Eles tocaram. Toque em Jesus nesta manhã. Toque nele. Ó, a Bíblia vai nos ensinar que um leproso, na beira do caminho, ele adora Jesus, ele se dobra, ele se prostra a Jesus. E ele pede: Jesus, me cura, Senhor. E o Senhor toca nele. E imediatamente ele é curado. A lepra, antigamente, não havia cura, era algo impossível. Sabe o que você vem clamando que é impossível? Peça para Jesus tocar em você. Pede para Jesus tocar no teu impossível. Porque imediatamente quando ele tocar, você vai ser curado, o teu impossível vai acontecer. Aquilo que está parado, aquilo que está morto vai ressuscitar. Porque Jesus tem o poder de ressuscitar. Então, para você que está me assistindo nesta manhã, eu deixo essas 3 lições. A primeira lição: reconhecer Jesus como o dono do milagre, como o dono do impossível. A segunda lição é clamar para que você possa atrair a atenção de Jesus para a tua vida. E a terceira lição: toque nele, porque quem toca em Jesus é curado imediatamente. O impossível é realizado no mesmo instante. E essa é a lição que eu deixo para você nesta manhã sobre esta palavra. Reconhecer, suplicar e tocar. É a lição para que o teu milagre seja alcançado.
Deus abençoe vocês, meus amados. Eu quero orar com você nessa manhã. Eleve seu pensamento a Deus e curve sua cabeça comigo. Senhor, meu Pai, meu Deus, que nesta manhã, Senhor, as pessoas vão entender, Pai, esta matemática de reconhecer, de clamar, de tocar em Ti, Senhor, para que o milagre, para que o impossível venha acontecer, Senhor. Senhor, toca nos corações, Senhor. Quebra, Senhor, todos os corações endurecidos, Senhor. Porque Tu sabes, Senhor, só Tu o sabes e nós cremos, Pai, que Tu é onipresente, onisciente e onipotente. Vá de encontro, Pai, aos necessitados. Vá de encontro àquelas pessoas, Pai, que andam oprimidas, meu Pai. Vá de encontro às pessoas que andam chorando pela noite, Senhor, porque a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, e nós cremos que nesta manhã pessoas, Pai, vão receber as bênçãos que pedem há tanto tempo, que várias pessoas vão receber o impossível, Pai, e eu creio, Senhor, que Tu já está tocando, Pai, é o que eu Te peço, consagro e agradeço em nome de Jesus, amém. E não se esqueça, deixe seu nome e seu pedido de oração em nossos comentários, porque nós vamos estar orando por você lá no monte, porque quem clama tem resposta. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com vocês, não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o desejo do pastor Charles Souza e da Casa de Oração Valente de Cristo para a sua vida, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe vocês.